Este é o podcast Viajar para Estudar, o podcast em que trago histórias reais de estudantes no exterior e a gente desconstrói a trajetória deles para chegar lá. Eu sou Marina Lullier e hoje nós vamos conversar com a Silvia Lullier, minha irmã. A Silvia atualmente faz mestrado em artes cênicas na Universidade de Reims, na França. Ela recebeu da universidade uma bolsa que a isenta de pagar o valor cobrado dos estudantes internacionais. Ou seja, ela paga o mesmo que uma pessoa francesa, apenas 256 euros por ano. Esta isenção também existe em outras faculdades. E também há uma bolsa nacional chamada Études en France. Atenção! Sem ela, o mestrado na França atualmente custa 3.770 euros anuais. Então vamos lá! Se você já assistiu ao nosso primeiro vídeo no YouTube, este é o hashtag Volta Silvia. Aê, vocês pediram e ela voltou. Hashtag Volta Silvia. Trouxe ela para conversar aqui com a gente, dessa vez no podcast Viajar para Estudar. Oi, Si. Olá, Tudo bem? E aí? Hashtag voltei. Salut tout le monde. Olha que francesa essa moça. Bom, então vamos conversar um pouco sobre como está sendo a sua experiência aí no mestrado na França. E anotei algumas perguntas que fizeram lá no primeiro vídeo do YouTube. Quem estiver ouvindo por plataforma de podcast, tem uma entrevista com a Silvia lá no meu canal do YouTube, Marina Lullier, Viajar para Estudar, onde ela contou para onde ela estava indo, o que ela ia fazer, como foi o processo seletivo. Então, passem lá para escutar. Quem está vendo essa entrevista pelo YouTube mesmo, pode clicar no link que eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado. Beleza? Então, Silvia, vamos lá. Vamos conversar um pouco sobre como está sendo essa experiência agora que você já está completando, o quê? Quase um ano aí na França? Mais ou menos, ainda não um ano na França, né? Mas quase um ano de curso, porque eu tô agora no meio do segundo semestre. Ah, beleza. Ainda não deu um ano que você foi em agosto, né? Então, As final aulas de aqui na agosto. França começam em setembro, acho que é uma coisa legal para as pessoas saberem. Começa em setembro, vai indo até dezembro. Um pouco antes do Natal tem uma pausa, a gente fica uma pausa de 15 dias entre Natal e Ano Novo, que não é o fim do semestre. Depois da pausa de Natal e Ano Novo, ainda temos uma semana onde pode ter provas do semestre anterior, porque essa pausa é para você estudar. E teve bastante, né, Silvia? E aí, depois dessa semana de provas, começa o segundo semestre. A Silvia voltou aqui para o Brasil no final do ano, a gente matou a saudade, ficamos lá de mini férias um pouco. Ela matou a saudade de todo mundo. E aí depois voltou, teve provas e fechou o primeiro semestre, né? Aí, então vamos conversar um pouco assim sobre a sua impressão das aulas nesse primeiro semestre, metade do segundo semestre. Comparando um pouco com a sua graduação no Brasil, o que você acha que é muito diferente na França que você se surpreendeu? Muito diferente em relação à graduação. Em relação às aulas, ao estilo das aulas, como os professores se Eu fiz, apresentam. na verdade, eu cheguei até no Brasil, acompanhei algumas aulas de pós-graduação como aluno ouvinte. Ah, sim, Então, ótimo. acho que eu posso também fazer uma comparação ali. Aqui na França, o que tem de muito diferente é que existem dois métodos de aula, né? Que é o curso magistral e o TD, que é o Travaux Dirigés, que é que é o curso magistral? O curso magistral, o professor está lá na frente, ele fala e pronto. Ele vai lá dar o curso dele e pronto. O Travaux Dirigés seriam aulas com turmas menores, normalmente, onde o professor aí ele troca, ele cuida, ele ajuda não, mas orienta o aluno em determinados projetos
e aí você trabalha mais junto ao professor, existe uma troca maior. Tá. Normalmente no mestrado, o que os franceses dizem é que eles valorizam o TD ao invés do curso magistral. Uhum. O que acontece, por exemplo, na minha faculdade, meu curso, ele é um curso que não tem muitos alunos. Nós somos uma turma pequena. Certo. Então, na verdade, o curso magistral e o TD às vezes ficam muito próximos em Uhum. determinadas aulas. Mas tem outros professores mais tradicionais, não, que o curso magistral é realmente tradicional, ele está lá na frente, ele dá o curso deles. A gente pode colocar uma ou outra pergunta, mas não desvia o assunto da aula por causa disso. Ele tem uma aula Uhum. formada lá, que ele vai, e a avaliação normalmente nesses casos, a avaliação é uma avaliação final, que pode ser Tá. oral ou escrita. A avaliação oral é uma Entendi. coisa realmente novidade para mim. Nunca tinha Uhum. feito isso no Brasil. É marcado um dia, você Tá. chega lá, você sorteia uma questão e Certo. você tem, vamos supor, se você vai ter 20 minutos para falar com o professor, você tem mais ou menos 20 minutos de preparação. Então, você tem 20 minutos que você fica sozinho numa sala sem seu material e um Uhum. papel, você tem um papel, uma caneta, você organiza o seu o pensamento Tá. e depois você é avaliado pelo professor e você tem que fazer uma dissertação oral sobre aquela pergunta que você fez. E é assim, de todo o Entendi. conteúdo, uma única pergunta, se você não pegou aquele conteúdo, você está em maus lençóis. Se foi de Já repente uma aula que você faltou, uma página que você não leu. uma aula que você faltou e precisa fazer atenção não existe em português, gente, desculpa. Precisa prestar atenção com essas coisas, porque às vezes você faltou e às vezes você acha que seu colega vai ser super gentil em te dar as anotações, e nem sempre é assim na França. Existem franceses muito gentis, mas existem franceses que pensam que se você não estava na aula, não é obrigação dele te dar as anotações que ele fez. Tem esse componente cultural, né? E também É. tem, você comentou uma vez comigo a questão de que também tem a abordagem do professor sobre aquele assunto, né? Ele não quer Sim, saber sobre o assunto em si, pelo que eu estou entendendo, mas ele quer saber sobre o que ele falou na aula, não é? dependendo do professor, às vezes sim, às vezes tem professores que gostam que você, muito embora assim, eles dizem que, aqui na França eles dizem muito que a diferença da licença para o master é que no master a gente começa a desenvolver o discurso, o nosso discurso e nossa reflexão. Tá. Mas existe aí uma transição para chegar nisso. Então, para você fazer o seu argumento da sua reflexão, você precisa se basear no que o professor disse. E aí você precisa estar Uhum, muito atento ao que ele disse, à estrutura do que ele disse e não ao que você pensa. Então uhum, você pode chegar na onde você pensa, mas você precisa basear tudo e às vezes repetir para o professor o que ele disse. Outra diferença uhum. muito grande em termos de avaliação é que eu vim de uma faculdade de teatro e, por exemplo, se eu vou fazer um trabalho sobre Shakespeare, numa faculdade brasileira de teatro, a maior parte dos professores não está interessado que eu contextualize Shakespeare para fazer meu trabalho. Eles vão dizer, estou Uhum. interessado em que você pensa sobre Shakespeare, e não que você me diga. O francês não. O francês você tem que sempre contextualizar, mesmo que seja uma pessoa muito conhecida, mesmo que você esteja falando de Shakespeare e o professor já cansou de ouvir de Shakespeare, você vai contextualizar historicamente tudo Shakespeare para depois desenvolver o seu trabalho. E é sempre bom que Certo. você se referencie na hora que você contextualiza, você pegue coisas que você vai desenvolver o seu raciocínio em cima. Então, essa é uma outra, a contextualização histórica aqui para a área de humanas, de forma geral, ela é sempre muito importante. E no Brasil, não é que a gente não ligue, mas é que às vezes o professor fala, não me venha com essa parte, eu prefiro chegar logo no seu raciocínio. Uhum. Então, é sempre É, bom, assim, o conversar com o recorte, né? professor. E se você tem a opção de falar com o professor o que ele espera do trabalho, é sempre bom dar uma conversada. O professor muitas vezes está ciente que a gente é estudante internacional, e a gente diz, Uhum. ó, sou estudante internacional, minha tradição é diferente, como você espera que esse trabalho esteja organizado? Porque mesmo aqui ainda tem diferença de professor para professor.
Também o que eu falei dos alunos franceses, de nota, de se dar nota, não, depende do francês também. É só dizer que a gente às vezes espera que a pessoa vai entender que a gente faltou e nem sempre é assim. Existem diferenças. Sim. E isso acho que vale também para qualquer aluno internacional, em qualquer novo contexto, né? Deveria valer até para gente quando está reingressando em um curso, tentar entender o que o professor entende por um bom trabalho, né? O que ele vai avaliar, quais são as formas de avaliação e quais são os pontos principais que serão levados em conta ali, né? Mas quando tem essa barreira cultural, um cuidado a mais ainda é melhor, né? Porque às vezes você imagina que as pessoas já saibam fazer alguma coisa e, né, você passar por essa barreira, ou que o professor imagina que algo que ele pediu, que é de repente tão óbvio para ele, não seja tão claro para um aluno que vem de outro lugar. Agora eu não estou conseguindo pensar num exemplo, mas uma coisa muito engraçada que acontece aqui é que sempre que eles vêm me explicar uma coisa, é uma coisa que é óbvia para todo mundo. E as coisas são óbvias para eles, não é óbvio para mim. Então, a coisa, por exemplo, do exame oral, do exame escrito, da semana dedicada para, por exemplo, isso acontece numa semana, em 2 semanas que são dedicadas para exames. E nem sempre, nem todas as faculdades no Brasil têm isso. Eu não tinha. Então, Exato. quando eu tentei entender, porque a gente recebe aqui também um calendário das nossas aulas. E aí, quando eu vi que não tinha aula nessas semanas, eu fiquei tentando entender se eu já poderia voltar para o Brasil ou não. E aí, eu tentava colocar essa questão, né, de será que eu posso? E eles não entendiam muito a questão, porque para eles era óbvio que terminando as aulas, e essa semana ia ser a semana de provas. E para mim, não tinha nada no calendário. Sim, Porque para exato. eles não precisava colocar. E eles não entendiam a minha dúvida. Mas aí tem outras coisas que são super normais que para eles. Eu tinha um professor que tentava, por exemplo, ser muito gentil, e quando ele achava que tinha uma palavra muito difícil, às vezes ele me perguntava se eu tinha entendido. Só que todas as palavras eram de origem latina, do latim, então. Aí um dia eu falei para ele, não, é que às vezes quando a gente acha que uma palavra é muito difícil, são palavras de origem do latim, que é a mesma origem do português. Então, aí ele chegou à conclusão que sim, e aí ele parou de me perguntar, mas eram 3 palavras por aula. Assim. Fala, não, mas... São coisas que às vezes é difícil, né, para outra pessoa também se colocar nessa situação se ela não passou por isso, né? E muitas vezes, alguns professores, alguns colegas nunca saíram do próprio país, né? Por mais que na Europa seja um continente onde as distâncias são mais curtas, nem sempre, né, todo mundo teve a oportunidade de viajar. E às Sim, vezes cruzar o Atlântico para a pessoa é uma coisa tão, nossa, como assim, né? Pegou um avião e veio para cá, 8 horas. exótico. Exatamente. Então, vira uma coisa muito difícil para a pessoa tentar se colocar nesse lugar de, será que eu estou ajudando ou não, né? Então, Não, é uma gentileza, né? São pessoas que estão tentando ser gentis às vezes, mas que a gente precisa, né, também com gentileza, né, dizer, ó, muito obrigada, foi gentil a sua ajuda, mas veja bem, né? é, assim, às vezes é gentileza e também tentar entender quando não gentileza, né? Porque vai acontecer, Sim, talvez aconteçam casos sim. que não seja simplesmente gentileza, às vezes é um preconceito, uma ignorância ali da pessoa, né? Sim, existem conflitos, porque também se recebem alunos internacionais de muitos países. E uma coisa que a gente precisa ter noção, que eles não têm essa noção que nós no Brasil nós temos uma educação muito centrada na Europa e Estados Unidos, de certa forma, né? Uhum, Por exemplo, a gente estuda uma coisa que para a gente é óbvia, se um professor fala de realismo, romantismo, a gente estuda as escolas literárias como os europeus estudam.
Sim, Agora, se a gente não pensa que eles recebem também alunos chineses, japoneses e da África e de países que muitas vezes não estudam isso porque não é da tradição literária deles. E exatamente. então o professor também não sabe que esse aluno que veio desse país, que ele aprende no seu país, né? Qual é a... É, E não tem... É a gente tem um impossível, reflexo, né, às ele vezes, saber. se o professor está lá tentando te ajudar, então reflexo, às vezes, de pensar, ele não. Porque eu sou brasileira, ele acha que eu não conheço as coisas, e a gente não pensa que tem países que realmente a pessoa não estuda isso, mas ela não estuda isso porque não é da tradição dela, né? Claro. Porque Não, faz todo sentido. você vem de uma tradição cultural completamente diferente, não tem tanto sentido você estudar isso, né? Assim como a gente Sim. não estuda na escola arte oriental, a gente não estuda arte japonesa, arte chinesa na escola, no ensino fundamental e médio. Talvez quem estude artes tenha essa oportunidade no ensino Na superior, mas faculdade, né, talvez. no ensino superior Exatamente. talvez, mas Não, faz todo então sentido isso, porque realmente, como que os professores vão conhecer todos os sistemas de ensino de todos os alunos que vêm, né? Não tem como. E conta um pouco, assim, da tua cidade, do clima, assim, em geral, não clima, é, clima dos estudantes, no né? momento está frio. Não clima atmosférico, mas você tem muitos estudantes internacionais, tem locais que recebem os estudantes internacionais em termos de moradia. Como que é essa organização? A cidade, eu estou na cidade de Reims, né? É uma cidade que pertence à região do Grande Leste, francês, né? Então, uma cidade próxima de Paris, mas que tem gente que faz ida e volta a Paris. Tem muitos professores, na verdade, que vêm de Paris para dar aula. Uhum, Tem bastante, é uma cidade com muitos estudantes, não só da universidade, que é a Universidade de Reims, mas também tá, tem a Sciences Po aqui, né? Então sim, tem muitos alunos que vêm para estudar na Sciences Po, uhum. assim como tem uma outra faculdade de administração aqui, Acho que é a Neomar Business School. Tem a Neomar aqui também. Na verdade, a Ciences-Po daqui é até uma particularidade, porque ela não é a Ciences-Po de Reims, ela é a Ciences-Po de Paris, Campus Ah, Reims. É um uhum, campus dedicado à América do Norte, então isso traz também um tanto de estudantes internacionais. Temos uhum. aí, então, bastante. Para a questão de moradia, ela é um pouco complicado, não vou dizer que seja simples, porque tudo na França demanda muita burocracia. E existem empresas aqui, infelizmente, existem imobiliárias que não, eu não sei se elas não querem atender os estudantes internacionais, Uhum. mas que impõem, por exemplo, que você precise para alugar um quarto em colocação ou um pequeno estúdio, você tenha um garante francês. Ou seja, o garante é uma pessoa que é o seu fiador, né, digamos assim. E Uhum. aí elas exigem que seja uma pessoa francesa e não aceitam, porque aqui tem alguns mecanismos de você ter um fiador que é uma coisa, um serviço, uma empresa que você contrata para ser seu fiador. E existe para quem tem menos de 30 anos o Visale, o estudante, que é gratuito. Mas eles dizem, nós não aceitamos o Visale e não aceitamos empresas. Então você tem que procurar imobiliárias que aceitem, mas Uhum. existem soluções, porque existem, por exemplo, existe o Cruz, que é a moradia universitária mesmo, existem Tá. vários prédios do Cruz. Eu, por Uhum. exemplo, moro numa colocação, colocação é uma república, e é Uhum. uma república organizada, profissional, digamos assim. Não é uma república que eu organizo. Existe uma Uhum. pessoa, existem proprietários de diversas casas aqui da cidade, e existe uma agência que loca os quartos Que faz dentro essa. desse. E aí estão sim abertos a estudantes internacionais. Uhum. É mais fácil você conseguir, né? E aí você consegue, tá tudo mobiliado, tem algumas facilidades. Certo. Bom, então, em geral, é mais ou menos como isso se organiza em outras grandes cidades da Europa, né? Mas Uhum. com a diferença que na França o CRUS, que é a residência universitária,
ela talvez não encontre em tantas outros países, né? Algo É, semelhante. o CRU é o que organiza, na verdade, toda a parte de restaurante, toda essa parte Uhum, de vida universitária, né? Os restaurantes certo. universitários, o que a gente come por um preço bem em conta. Então, a gente paga menos de 4 euros. Eu tenho uma entrada, que às vezes é uma coisa um pouco esquisita. Às vezes é salada de rabanete com manteiga, tá? Que eles acham que parece que é típico. Me disseram que é típico aqui, que é muito bom. Rabanete com manteiga, não gosto de rabanete com manteiga. Então, a entrada, o prato principal com acompanhamento, né? Tá. E o pão, o queijo e a sobremesa. Aham. Bom, Então, é tem que ter queijo, bastante né? comida. Tem que ter queijo, sempre tem queijo, tá, gente? Que é muito bom. Toda semana eu experimento um queijo novo. Eu compro um queijo novo para experimentar. É bom para quem gosta de queijo, né? Uhum, uhum. Eu já Quem achava talvez que não teria o carro. Para quem acha que só existe brie e camembert, na família dos queijos de massa mole existem muitos aqui. Existe coulumier, ou... agora eu vou esquecer o nome de todos. Mais Todos um por bem semana, pelo pedidos menos, e né? deliciosos. Bem Então, pedidos e deliciosos. se você estiver passando por um quarto de um colega aí na República, pode ser que ele não tenha tirado o sapato, mas que ele esteja só comendo um queijinho ali no quarto, alguma coisa assim. Olha, eu vou dizer que isso se torna um pouco assim, quando você vive em república aqui, na verdade o problema é a geladeira, porque a princípio você abre a geladeira e fala assim, por que que a geladeira cheira desse jeito? E é porque é o queijo. É o queijo. Isso é uma questão de convivência. É, O queijo mas, tem um cheiro forte. A geladeira cheira a queijo mas de uma república. vou te dizer, viu, Silvia? Geladeira de República normalmente é algo bem atômico, Folclore. assim. É folclórico também. E aí vem essa coisa do planejamento financeiro, vem a coisa do planejamento de tempo também. Que a gente tem muita mania de deixar as coisas para a última hora e fala assim, ah, mas é só até tal dia que eu tenho para. Tal dia que fecha o Campus France. Não que tenha assim, se você está na última hora, postule. Mas assim, se você não está na última hora, manda mais cedo, porque existem faculdades que vão aprovar os alunos cedo, e aí você Hum, pode fazer um planejamento melhor, e aí você ter a vaga garantida. E aí exa- também essa faculdade que aprova os alunos cedo, ela vai preenchendo suas vagas. Para quem vai chegar mais tarde, pode que as vai vagas ter estejam menos. preenchidas. Não é o caso, muitas universidades, por exemplo, a Sorbonne, muitas universidades não fazem isso. E aí cria um pouco de complicação para quem está no Brasil para ir, que é a complicação que você vai receber lá para junho o aceite da faculdade, e para Uhum, junho você muitas vezes não consegue a, agendar a entrevista do visto uhum. para Para poder ir, né? poder ir a tempo de chegar antes do começo das aulas. Você vai chegar com as aulas já começadas. Ou você vai Uhum. ter que ficar tentando Encaixe. caixa. Tem gente que faz uma outra estratégia que eu não gosto tanto, que ela vai pegar, ela vai fazer marcar a hora, sem que eu aceite ainda da faculdade, ela marca a hora do visto, Uhum. para depois, quando receber, mas é É, um, muito, é o planejamento de tempo de cada um, né? não, e tem gente também que chega a cogitar, não, então se eu não marquei a entrevista, eu vou tentar ir direto, entrar com meu visto, entrar com meu passaporte brasileiro, que dá direito a 90 dias dentro da zona Schengen, e depois lá eu tento mudar, o que também não é aconselhável fazer, né? Que vai ter muita Não, complicação. não. Então, todo esse planejamento de tempo, o que que você precisa fazer a cada período do ano, é legal da pessoa ter, e de dinheiro. Então, fiquem atentos, assim, quem está postulando para a França, que lá pelo mês de abril e maio, as datas de agendamento para o visto de estudante para o mês de julho, que você vai receber seu visto em agosto, ou porque demora quase um mês para o seu visto ficar pronto, elas já Uhum. estão quase todas sendo preenchidas.
Já vai Então, para essa esgotando. época aí, você já precisa estar reservando. Você em Uhum, São Paulo, nesta data, na data que eu fiz, desculpa, quando eu fiz, imagino que continue a mesma coisa, a gente podia entrar, a gente só podia entrar com o pedido de visto 2 meses antes do início das aulas. uhum. A partir de 2 meses antes começava a poder marcar a entrevista do visto e demorava um mês para sair o visto. Isso dá uma janela bem pequena de tempo para a gente fazer essa entrevista. Uhum. Exato. E é super importante isso porque são coisas que se você não fizer, você não vai. Então, por exemplo, Uhum, a questão do visto é uma coisa que impede muito, né? E às vezes eu vejo que tem certas dúvidas que surgem, que são dúvidas que a pessoa às vezes tem, mas não impede ela de ir. Então, por exemplo, pensando aqui várias coisas. Ah, Marina, eu devo comprar passagem depois que eu já recebi o aceite da faculdade? A passagem, querendo ou não, ela pode mudar de valor, ela pode ficar mais cara, ela pode ficar mais barata, a tendência é ir ficando mais cara, mas ela não impede você de ir, né? Se uhum, você não reservar na data certa. Mas a questão, por exemplo, do visto, ela é sensível à data, a aplicação, ela é sensível à data, então quanto mais cedo você aplicar, maiores as chances de você ser aceito ou aceita. Então tem coisas que são sensíveis à data e tem outras coisas que no processo não são tão sensíveis, né? Uma coisa que eu gosto de comentar, assim, até comentei no meu Instagram alguns dias atrás dos erros, né? Falando de fazer carta de motivação e não fazer, por exemplo, quando você está fazendo uma carta de motivação para a faculdade, não colocar o nome errado da faculdade porque está fazendo na pressa. E eu lembro que tinha uma particularidade nas cartas na candidatura para a França, que as motivações do Campus France, elas eram uma motivação, uma carta de motivação curta, na uhum, verdade eram várias cartas de motivação curtas, né, que uhum. eram enviadas para todas as faculdades que você estava postulando. Na verdade, Não era todas as isso? faculdades foram no Campus Arts. Ah, do Campus Artes, No Então, Campus Arts a gente faz uma carta, você salva em PDF e você sobe tudo pelo Campus Arts. Eu não sei se lá eles separam qual carta vai para qual faculdade ou se seu material fica todo disponível para todas as faculdades. Mas você tinha que pôr o nome da faculdade em cada carta. mas aí No no Campus Campus France France, é uma plataforma que você digita, quer dizer, você não precisa digitar lá, tá, gente? Você pode digita no Word, é o que eu aconselho, e digite no cola, né? Word, faça todas depois você copia e cola lá, né? Uhum. Mas Às vezes até é melhor no tudo, bloco de notas para evitar conflito de fonte. não sei, aí eu já não sei. Mas assim, você pode escrever com calma em outro lugar, e depois e depois importar para lá, tá? Não vai ficar escrevendo os tantos caracteres até dar zero, né? Então tem uma quantidade limitada de caracteres, é bem curta a carta, Sim, mas são essas cartas curtas que eu tô em dúvida se elas eram individuais por faculdade ou se individual por faculdade. elas eram individuais. Individuais, você faz uma para cada faculdade. Tá. E aí eu não sei se uma faculdade consegue enviar da outra, eu não sei. Mas é, Uhum. é importante você falar do programa da faculdade para você dizer que você leu, não? Mesmo Exatamente. eu prestei para muitas faculdades. Eu sempre falava o que era naquela faculdade que me fazia querer ir para lá, né? Uhum. Sempre tem uma coisa. Por que você escolheu aquela e não outra? Exato. É a diferença de você ter uma carta específica, né? Então, quando você está fazendo uma carta específica, ela precisa falar o nome da faculdade, falar o nome ou Uhum. pelo menos é, deixar claro que você está falando especificamente daquela universidade.
Ela não pode Sim. ter um tom genérico. Ah, é exatamente isso que eu lembrei agora, porque tinha umas que eram bem específicas e outras que eram mais genéricas, né? Então era a carta do Campus Artes que era genérica, que você estava falando de estudar No, como um todo, né? Não no era isso? Campus Arte tinha os dois. Tinha os dois. E os Tinha, dois, tem um específico. projeto, porque tem um projeto. No Campus França também tem algumas coisas do tipo. Você escreve lá seu projeto de estudos e seu parcours profissional, o que que você espera. Qual que é seu projeto de estudos? Estudo, por exemplo, Ah, então é teatro, isso. na área de É isso teatro. que eu tô É, pensando. mas Porque eu lembro que a gente tem teve que os trabalhar dois. muito essa estratégia. Peraí, aqui nós estamos falando específico ou genérico, né? Tem os dois. Tem uma parte que é endereçada exclusivamente para as faculdades. Aí uma dica, assim, o francês, ele tem uma coisa que a gente às vezes não tem, não tem necessariamente no Brasil, que é uma identificação com a região. Uhum. Então, não é ruim para o francês, é até interessante se você fala assim, eu quero ir para essa faculdade porque nessa região existe tal particularidade que me atrai. Tá? É só no Uhum. curso, mas existem características da região que para o francês é interessante. A gente não pensa tanto nisso no Brasil, Uhum. mas o francês ele pensa, a região é importante. Então, por exemplo, o meu curso tem uma particularidade que é numa região onde é muito desenvolvido o teatro da marionete, o circo, todas essas linguagens são. Então, é interessante se eu boto, eu tenho interesse em ir para a universidade, porque nesta região se trabalha estas e estas linguagens e o francês tem É, muito orgulho da sua bacana. região, com toda a razão, né, das particularidades. Então, se ainda por cima, se você quer uma região, porque tem uma ligação com seu campo de estudos ainda mais. Legal, bacana. Então, acho que essa é uma dica muito interessante para as cartas de motivação, né? Uhum. Falando um pouco, que pediram dicas também para o currículo, você acha que tem alguma especificidade hoje que você perceba ainda mais do currículo, do que o francês valoriza em ler em algum material? Ou você acha que um currículo europeu em O geral dá certo? francês, ele valoriza bastante outras atividades, tá? Ele quer saber quem você é. Então, é claro que sua formação é menos importante, não vai colocar 20 milhões de hobbies, mas se você Uhum, desenvolve uma atividade específica, não é que se você fez uma aula de jardinagem na sua vida, não é se você fez 5 aulas de violão, mas se você hobbies, então dá para encontre um jeito de colocar, não em destaque, mas os benevolás, que é as ações não voluntárias. necessariamente voluntárias, é serviço voluntário. Eles valorizam, não precisa ser necessariamente serviço voluntário a favor de comunidades e tal, mas se você fez um trabalho para um teatro ou para um. Eu sempre dou exemplo muito na minha área, mas o trabalho voluntário eles valorizam também. O que, que você faz, a côté, como eles chamam, né? O que, que você faz também da sua vida, né? É Uhum, claro que para o francês é muito importante desempenho acadêmico, né? Que às vezes a gente não pensa tanto. O francês valoriza, né? A gente como tem essa tradição do vestibular, a gente acha que o vestibular meio que apaga, o vestibular do Enem, eles meio que apagam o nosso, o tudo que nosso foi histórico de antes, né? notas. Daqueles, Aham, né? E o francês não necessariamente tem isso, né? aham. Então, não que sim, se você não tem a nota sempre nota 10 você não vai conseguir uma. Ai, tô me ajeitando aqui, desculpa, gente. Não que se você sempre tenha, eu tenho, mas eu tenho notas baixas, não tem problema, ele vai olhar como um global, assim. Não tenha medo também se sua nota não é sempre top, top, mas assim, leve em consideração que o francês vai levar em conta todo o seu processo, não só uma prova, né? Como a gente, fiz uma prova, passei com excelente nota. Não. Aham. E talvez aí, né, para quem não tem, de repente, excelentes notas, tem que, aí uma dica, né, que eu compartilho, tem que tentar entender qual é
a justificativa dessa falta de excelente nota. Por exemplo, excelente a gente está falando de 8 para cima, né? Uhum. Não estou falando que precisa ter 10, mas assim, se a sua nota não está muito chegando nos 8, a sua média de todas as notas da faculdade, né? Ou então a maioria das suas notas é menos que 8, é preciso tentar entender aí como que você vai justificar. E aí vai de caso a caso. Tem alguns cursos que é porque realmente tirar mais que 8 é aquela pessoa que tiraria 10 em outra faculdade. Aí, de repente, o seu professor pode falar sobre isso na carta de na carta de recomendação dele, ou, ou você passou por um período que não estava bem, aí depois melhoraram as notas, isso é uma outra coisa, né? Então, Então, tem um, todo um todo um contexto, né? perfil do candidato, né? O que você escreve, como você escreve, mas é só para ter atenção, principalmente se você ainda está no período de formação, de que nem todas as tradições vão fazer esses apagões que a gente faz. A gente mesmo para o mestrado, às vezes a gente dá uma apagada nas notas, né? Porque tem o concurso de entrada no mestrado, né? Sim, exatamente. Realmente você faz uma prova. E como aqui essas coisas não funcionam por prova, uma forma Uhum. deles te avaliar é a nota que você recebeu. É claro que aqui também, né? Tipo, nem todo o professor dá nota da mesma maneira. Na França, a nota vai de 0 a 20, né? Uhum. Mas eles. O 20 é meio histórico, assim, 19 é raríssimo. Uhum. 17, para muitos professores o 10 é 17. E o professor Então, vai te dizer, meu 10 é 17. e aí cada um vai ter que correr atrás do que vai ser a estratégia que vai trazer, por exemplo, às vezes a pessoa está há bastante tempo sem estudar na faculdade. Então, o que será que vai trazer para contexto, né, mais atual de que essa pessoa pode ser um bom candidato ou não, né? Então, as Da estratégias sua elas têm que ser carreira, pensadas, né? a sua carreira, o que você fez na sua carreira, Uhum, qual é a sua constituição de carreira mesmo, né? Não só exatamente. trabalhei de tal ano a tal ano em tal empresa, mas quais foram as competências que você desenvolveu lá, como você contribuiu para aquela empresa, o que aquela empresa contribuiu para o seu crescimento. Isso é mais importante, né? E ainda mais para a Porque área de artes, né, que trabalha muito com projetos, com desenvolvimento sim, de trabalhos, então também, né, sim. pesquisa de espetáculo, você vai ter que conseguir contar isso em todos os Sim. materiais que compõem a sua, o seu pacote de candidatura, né? Na França é o dossiê, mas enfim, cada lugar. É, não deixa de ser a palavra dossiê, eu acho que já diz muito. Então, dossiê são diversos elementos. Então, as notas são um elemento, as notas que você obteve na sua formação são um elemento, as atividades que você desenvolveu durante sua formação são um elemento, as atividades que você desenvolveu depois, profissionais e não profissionais, são outro elemento. Então, como Exatamente. você contextualiza e como você conta isso, né? Uma história que você conta, uma apresentação, eles têm interesse no candidato, né? Não, e é bem isso, né? Você conseguir, dentro do seu application, contar a história direitinho da sua candidatura, né? É, por isso que nem sempre é bom aquela história de, eu vejo muitas pessoas pedindo, quem tem carta de motivação, quem tem, manda para mim, e é um material tão pessoal que, que sinceramente, É esse uma material burrice, serve né? para você pegar uma estrutura, mas assim, a estrutura, mesmo o Campus France tem um vídeo lá todo bonitinho explicando qual que é a estrutura da carta deles. Tem um vídeo feito por um funcionário, por isso que eu acho que nem faria, porque é uma pessoa que trabalha no Campus France, que te explica direitinho quais são as coisas que precisam ter na carta, e o que ela explica está muito bem explicado, está tudo lá, e é isso. O resto, o conteúdo vem de você. E é esse conteúdo que vem de você que eles estão interessados. Até porque, às vezes, uma estrutura pronta, né? Por exemplo,
realmente, ter uma estrutura para seguir é legal, mas às vezes na estrutura pronta tem alguma coisa lá que está falando assim, conte sobre isso, mas às vezes aquele não é o teu forte. E você tem uma outra coisa para contar que poderia ser muito mais maravilhosa do que aquilo que está sendo pedido nessa estrutura, né? Sim. As operações pessoais, os desafios, tudo isso é a gente, porque assim, é um dossiê, é uma apresentação do candidato, não é uma nota, não, né? Porque, no fundo, o que a faculdade precisa saber é se eu der admissão para essa pessoa, ela vai conseguir ser bem-sucedida aqui, ou seja, vou fazer bem para ela, de forma que ela consiga levar bem o curso e aproveitar. Ela vai contribuir para a sala de aula. Essa pessoa, com o que ela vai aprender aqui, ela vai ter um bom aproveitamento na vida pessoal e profissional dela? E Sim. aí, né? Então, era isso que a gente estava falando do que eles pedem o projeto profissional, né? Então, que a gente fala que é genérico, não é específico para uma faculdade, mas qual é o seu projeto profissional? Que De você quer vida, fazer né? com isso? O que você vai fazer da sua Porque vida depois? o que acontece muito aqui é que também o francês ele entra no mestrado num momento, às vezes logo depois da licença, e, e é isso, o que eu quero para saber se, é, na verdade, as pessoas levam muito a mal, assim, quando são rejeitadas, mas existe uma coisa de, se eu vou fazer bem para esse lugar, se esse lugar vai fazer bem para mim. Então, dentro do meu projeto, eu posso desenvolver o que eu quero nessa faculdade, quem vai saber melhor é a faculdade. Então, se você Sim. conta o seu projeto, a faculdade pode falar, ele pode fazer isso aqui, ou não tem cabimento ele fazer isso aqui. Uhum. Talvez Né? aqui não seja o melhor lugar para o desenvolvimento desse projeto, É. né? O que me lembra um pouco, se a gente, assim, mudando um pouco de assunto, o que as pessoas me perguntam bastante com relação à questão do estudo de artes, no caso artes cênicas, né, de teatro, na Universidade Francesa, na Université. E que eu acho que é legal a gente falar, para deixar claro, eu acho que a gente falou um pouco no outro vídeo, deixar claro que é um pouco diferente do Brasil. A universidade francesa, ela é muito focada na teoria, não significa que as coisas que você aprende você não pode usar na prática, mas isso Uhum. tá? Então, assim, mas o que eu quero dizer é a formação como ator na França não é feita na faculdade, nem na licença, nem no master. Ela é feita no conservatório, nos cursos técnicos, tá? Existe, por exemplo, existe para o artista circense, por exemplo, é um órgão que é atrelado à minha faculdade, existe o KINAC, que dá uma formação em licença para os artistas circenses, mas dá um nível de licença. Para o nível de master, é um nível de ensino da reflexão, né? Uhum. Então, a vocação do mestrado na França é a pesquisa e a profissionalização. Profissionalização não no sentido do artista que vai ser ator. Profissionalização no sentido da pessoa que vai ser administrador do teatro, da pessoa que vai ser encarregado da comunicação do teatro, de dar um conhecimento dos métiers que existem no teatro, tá? Para a pessoa e da reflexão mesmo, mas bastante reflexão, né? Como a E de partir ser da o técnica, primeira etapa para pesquisa acadêmica também, né? sim, porque as pessoas às vezes me perguntam assim, não, mas eu quero fazer um mestrado em atuação e interpretação na França. E não, a pessoa não vai aprender aqui a atuação e a interpretação. Ela vai desenvolver, ela pode trazer o projeto de pesquisa dela, que seja sua atuação, sobre atuação e reflexão, né, para desenvolver o memoir dela. Meu memoir tem muito a ver com a prática teatral, mas no curso ela vai ter o conteúdo acadêmico para dar reforço para ela fazer esse memoir, tá? Uhum. Então, eu acho importante a gente dizer isso, e mesmo na licença, a vocação da licença na França
não é formar ator, mesmo que a pessoa talvez passe por uma ou outra matéria de atuação. O que tem a vocação, o que vai formar ator na França é o Conservatório Nacional Dramático, que eu acho que existem algumas, não estou certa, mas às vezes existem algumas vagas para alunos estrangeiros, existe limite de idade, e o limite de idade é bem antes dos 30 anos, 26 talvez, não me lembro, que faz tempo que eu vi. Existe também essa questão então existe um limite de idade para entrada, existem algumas vagas para o estudante internacional, porque o teatro nacional é um teatro baseado muito no texto, então entende-se que é uma arte do ator que sabe bem dizer um texto, e para bem dizer um texto em francês, você precisa ter um domínio do francês muito bom, né? Então, os alunos internacionais, às vezes, eu acho que era até menos tempo, porque o aluno vinha fazer era quase como uma complementação. Você aprende, mas você não necessariamente... Porque essa questão desse teatro do texto. E aí existem as outras escolas também, de um outro tipo de teatro na França, que existe bastante, é muito rico, é o teatro que eu gosto mais, que como a escola Jacques Lecoq, que são escolas que também vão formar artistas teatrais, mas dentro de outras linguagens, mais livres, mais do palhaço, a linguagem da máscara, mas também não é uma formação acadêmica, né? É a mesma coisa, eu sei que tem uma amiga espanhola que diz que é a mesma coisa, na Espanha tem a formação do conservatório, a formação da faculdade, são coisas diferentes, separadas, e é bom as pessoas saberem. Porque às vezes as pessoas falam, não, vou sair e vou sair ator. Não, você não vai sair ator. A não ser que você vá fazer um conservatório, você vai fazer um curso como esses outros. E acho que é importante também a gente conversar sobre essa dimensão que acontece em muitas profissões. Não necessariamente porque você estudou alguma coisa naquele país, significa que você vai ter a licença para trabalhar naquele país, né? Sim. A gente, antes de começar a gravar o vídeo, a gente estava comentando sobre isso, e isso acontece na França, acontece na Europa como um todo, nos Estados Unidos, no Brasil também, várias profissões tem, às vezes, a aprovação de um conselho profissional para você trabalhar, tem a questão de visto, então não adianta só a pessoa simplesmente escolher uma escola, uma faculdade, falar agora eu vou para lá e depois saindo de lá eu vou trabalhar lá e já ir engatando o futuro dela, assim, porque não é bem assim que funciona. Não é bem assim, é preciso prestar bastante atenção. Até porque, por exemplo, para artistas aqui na França, teve alguma coisa que mudou, porque antes existia o visto talento, né? Esse visto deu uma mudada, e para quem quer se formar e continuar aqui, a pessoa precisa saber que vai contar dinheiro, se ela está trabalhando, ganhando dinheiro. Ela precisa ter um contrato de trabalho, então existem coisas a considerar, não é assim tão simples, né? Que às vezes as pessoas falam, eu vou para lá e aí eu fico lá trabalhando como artista. E a vida de artista, eu fiz uma entrevista essa semana, como um dos trabalhos da minha faculdade, eu fiz uma entrevista com um ator aqui na França, e muito embora a profissão de ator aqui na França ela é muito protegida de alguma certa forma, porque o ator tem direito a seguro-desemprego, se ele trabalhou um determinado número de horas, mas ele estava justamente falando de um ator que trabalha com ele, que fez uma série de trabalhos e depois ficou muito tempo no desemprego, né? Então, você vir, por exemplo, como ator aqui falar assim, não, aí depois eu vou ficar lá trabalhando como ator, dependendo de visto, precisa prestar atenção na sua estratégia, porque não sei se ela é a mais forte, porque realmente a partir do momento que você resolve ficar e você resolve ir atrás de visto, você precisa procurar a prefeitura, o OFF, você precisa entrar com uma documentação, e dentro dessa documentação está que você consegue ganhar, se não me engano, mais que um CIMIC, se não me engano é um CIMIC e meio, que é uma soma considerável. Que é um salário mínimo local, né? Tem alguma coisa de 1 ou 2 anos de adaptação,
ter um tempinho de adaptação, que até você consegue não tá ganhando esse dinheiro, mas depois você precisa ganhar. E com a vida de artista tão trabalha, não trabalha, não é o ideal. Então, se teu sonho é ir para a França, morar para a França, e considere aí que Tem que considerar que estratégia de imigração é uma coisa que tem que ser muito bem planejada, que precisa de uma estratégia de anos, né? não é a mesma coisa de uma estratégia de ir estudar. Estudar venha para estudar outra. se você quer estudar, sabe? Exato. Até porque, voltando àquela pergunta de o que é diferente no Brasil, o que é diferente na França, primeiro semestre de mestrado eu tive 15 cursos. Tinham 2 cursos que não eram presenciais no sentido de que ter aula toda semana, mas eram 15, eu conto como 15 cursos porque foram 15 cursos onde eu fui avaliada. Então não é só estar presente 15 na notas aula, que você teve que entregar, né? entre notas que eu tive que entregar, normalmente, aí você faz a conta de que cada curso avalia normalmente por 2 notas no mínimo. Então foram 30 trabalhos e avaliações, né? Coisas que, por exemplo, mesmo prova oral você precisa estudar, porque se cair bem aquela coisa que você não prestou atenção, bem aquele ponto, né? Então, precisa estar atento a isso. E aí, também o TD, ou uma coisa específica do TD, é que normalmente o TD você não pode ter mais do que 2 faltas em curso de TD. Então, você tem mais do que 2 faltas, você reprova. E reprova da pior maneira, que é reprova por falta, não é a mesma coisa que reprovar por nota na França. Certo. E aqui na França existem particularidades. O curso magistral, a presença normalmente não é controlada, tá? Você pode faltar todo o curso se você quiser. E aí você faz a avaliação, você passou ou você não passou. Mas aí por que você veio até a França? Exatamente. Não, mas esse Aí é curso magistral, tempo que não, às vezes você não vai até faz a França. sentido. Por quê? Então, essa coisa do planejamento financeiro ela é bastante importante, porque você vai ver aqui na França, você vai ter que ir para o curso. E no geral, eu no começo eu achava que era a minha faculdade, eu fiquei super chateada. Eu falei, minha faculdade é uma bagunça. Eu tenho aula segunda de manhã e segunda à tarde, terça-feira à tarde, quarta-feira de manhã, quinta-feira. Então, o curso ele é todo irregular. E eu fui descobrir que não, que isso acontece por toda a França. Isso faz parte da lógica da França, que o tempo que é privilegiado não é o tempo do aluno, é o tempo do professor. Então, mesmo teve um dia ou outro, e às vezes o horário muda de uma semana para outra, não é toda semana igual. Na semana seguinte muda, porque o professor naquele dia tinha um compromisso. Porque os franceses fazem os compromissos aqui muito cedo, eles já têm os compromissos do ano todo. Então, aí aquele compromisso, aquela semana muda, então a gente muda de horário, então é toda uma outra lógica de pensamento, né? E aí as pessoas, aí entra naquela discussão do dinheiro, né? Porque a gente tem uma autorização para trabalhar na França, a gente pode trabalhar 60% de uma carga de trabalho, só que você não consegue um trabalho regular com esse horário, né? Ou você consegue, acha um trabalho que seja só durante as noites e o fim de semana, o que para mim não funciona porque eu tenho espetáculos a assistir à noite. Uhum. Eu não posso Varia pegar um muito, trabalho que seja varia muito do regular à noite perfil e e fim de de curso para semana. curso, né? Então, assim, dentro do planejamento, não dá para contar de que eu vou chegar na França e vou trabalhar para pagar toda a minha vida na França. Eu Verdade. tenho uma colega que faz isso, uma colega estrangeira que faz isso, e ela está fazendo pela segunda vez o primeiro ano. Então, aí tem isso também, sabe? É um risco muito É. grande, né? É super importante ter a preparação financeira, não tem jeito. Ir Não tem fazendo no jeito. louco, assim, vou fazer, corre o risco até se você não tem, fala assim, eu tenho pouco dinheiro, eu vou os primeiros X meses, depois eu trabalho para ganhar. Corre até o risco da pessoa não conseguir comprovar o valor necessário para o visto, né? Uhum. Então é importante sim fazer um colchão de segurança, E na né? renovação do visto, a aprovação é importante.
né? Porque você recebe o visto no Brasil para 1 ano. Para o segundo ano, é importante você ter, para você renovar o visto, então você vai se inscrever no segundo ano do curso, então é importante ter a aprovação, é importante. Vai entrar de novo uma etapa aí que eu ainda não fiz, então não vou entrar em detalhes, também de comprovação financeira. Então, é claro que você pode trabalhar, pode fazer o babysitting de tempos em tempos, você pode fazer. Existem um monte de trabalhos que as pessoas conseguem fazer, não é que as pessoas chegam na França e não conseguem trabalhar, mas é que vir aqui e contar que você vai precisar trabalhar para ganhar todo o seu dinheiro do mês é muito arriscado, porque a gente tem muitas horas de estudo por dia. Não dá para contar que você vai trabalhar em um turno e estudar em outro turno, e que você vai ter um cargo ali, e, sei lá, uma cadeira, um lugar que você vai, chega, trabalha, sai, vai, estuda, vai. Não é assim, né? Você tem muito trabalho em casa para fazer, tem uma carga horária muito intensa. E bom, que você está estudando outra língua, né? Tem isso, né? Outra língua, outra adaptação, outra cultura. Mas vocês estão vendo aí que, se deixar, temos assunto para 3 podcasts em um. Né? É muita coisa, muito assunto. E quem tiver ouvindo, assistindo, tiver mais alguma dúvida sobre estudar na França, deixe os comentários, que a gente pode fazer um Volta Silvia ou Retorno. Volta, né? Silvia, ao retorno, parte 2. Parte 2, a missão. E aí depois vem o Volta do Retorno da Silvia, parte 3. Uma Silvia muito louca. É isso aí.